Fala, meus irmãos e minhas irmãs, tudo na paz com vocês? Aqui é o Pastor Fernando e hoje eu quero dar sequência a uma mensagem que nós começamos na semana passada, onde eu falei sobre o mundo que nos adoeceu, né? Pra quem não sabe, nós começamos essa mensagem porque eu estou escrevendo um livro, né? Que deve sair agora em 2026 ainda. Já escrevi 10 capítulos e eu iniciei uma série de mensagens lá na minha igreja com base nesse livro. E esse livro fala sobre o fato da gente estar ficando doente, né? E a gente nem percebe, né? E tem a principal doença que está se espalhando, que é a distração, é o barulho, é o ruído, é tantas coisas tirando a nossa atenção daquilo que realmente importa, que a gente acaba desperdiçando energia com um monte de outras coisas que não vão nos ajudar em nada, né? Então nós falamos sobre isso no vídeo 1, inclusive se você ainda não assistiu, vai aparecer o card aqui para você, recomendo que você vá lá assistir, porque como é uma série de mensagens, cada mensagem vai complementar o raciocínio da outra, né? Você pode assistir essa daqui, mas é importante que você assista primeiro a parte 1, né? E essa aqui é a sequência, porque no primeiro encontro, nós entendemos algo que é fundamental para tudo isso que a gente está falando. O mundo, ele mudou, né? Ele acelerou, ele passou a exigir mais do que a nossa mente é capaz de suportar. Então, sua mente não foi criada para viver num mundo tão acelerado quanto é o de hoje, né? E existe um grande equívoco quando a gente enfrenta tudo isso, que a gente começa a achar que a gente precisa ficar mais forte para carregar mais peso, que a gente precisa se adaptar, ficar mais forte para viver em um mundo acelerado. Então, isso é um ciclo infinito. Nós vamos ver isso ao longo da mensagem, né? Vai chegar um momento, cara, que quanto mais você fica mais forte, novos pesos vão surgindo e mais forte vai sendo necessário você ficar. E você tem sua limitação como ser humano, né? Você não vai conseguir alcançar tudo do jeito que você gostaria. Aí vem a frustração, vem a decepção, vem a sensação de falha e você nunca se sente satisfeito por mais que você consiga conquistar coisas, mais empilhar conquistas ali, isso nunca te deixa satisfeito. E aí que tá o grande problema, né? Nós falamos no primeiro encontro sobre o ambiente que adoece a gente, sobre o excesso de estímulos que nos adoeceu. Nós somos estimulados o tempo todo, somos atacados o tempo todo por distrações, propagandas, pessoas que exigem atenção quase que 24 horas por dia, e você se vê nessa cobrança de sempre estar atendendo às expectativas, às demandas que surgem para você, né? E o problema não começou dentro de nós, ele está ao nosso redor. Mas é você que tem que colocar uma barreira de contenção para que isso não entre na sua vida. Então, se o mundo nos adoeceu, qual foi a mentalidade que nos fez aceitar esse ritmo como normal? Porque para pensar, as pessoas podem até querer ditar sobre a tua vida que algo tem que ser feito de tal forma, mas é você que permite que isso se torne o novo ritmo normal na tua vida, sim ou não? É você que permite. Agora, se você começou a estar doente agora, né, através de algo que é determinado como normal, e você permitiu isso entrar, é isso que eu quero que você reflita nesse momento. Porque todo mal que entra na nossa vida, que entra no nosso dia a dia, em grande parte são autorizados por nós mesmos. E aí que tá o grande problema. Quando você começa a autorizar porque você acha, cara, isso é normal, eu preciso me adaptar, isso é normal, eu preciso me adaptar, porque senão, cara, tem algo de errado comigo. Não tem nada de errado com você, né? Deus te criou para um ritmo, para viver uma vida com pausa, uma vida com presença, uma vida onde você vive de verdade cada momento. E o que acontece é que hoje a gente não vive os nossos momentos, né? A gente sempre tá na correria, a ponto de que estar ocupado agora virou sinônimo de status, né? Deixou de ser uma necessidade, passou a virar o seu valor, quem você é a sua identidade. As pessoas se sentem importantes porque estão ocupadas demais, né? E é normal que você esteja ocupado fazendo as suas coisas, mas não ao ponto, né, de que você comece a usar isso como sua identidade. Como é que você tá? Quem é você? Cara, tô enrolado aí, né? Vivo correndo, vivo na correria e tudo mais. As pessoas, às vezes, quando chegam pra falar com você, eu sei que você é muito ocupado, mas eu vim mandar uma mensagem, a pessoa se sente, né? Nossa, eu sou muito ocupado, né? E então, quando isso começa a se tornar sinônimo de status na tua vida, aí virou um momento de preocupação, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes junto comigo, para que a gente possa ler juntos, né? A apresentação de hoje aqui. Quero que você acompanhe aí também, tá? Se você tiver a sua Bíblia, ou anote pelo menos, você não sempre incentivo, você não tá aqui para acreditar e engolir tudo aquilo que eu falo para você, tá? Eu quero que você analise, veja se faz sentido para você e se fizer sentido para você, você realmente pega isso pra tua vida, tá bom? Em Eclesiastes 2, 22 e 23, diz assim, ó: pois que proveito tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga da sua alma com que ele se afadiga debaixo do sol? E ele segue dizendo assim, ó: porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgastante. Até a noite, o seu coração não descansa. Também isso é vaidade.
que essa palavra abençoe a tua vida e o teu coração. E eu quero orar com você antes da gente entrar nessa mensagem de hoje. Pai, Senhor, eu quero te agradecer por essa maravilhosa oportunidade que é trazer uma palavra que foi revelada a mim, uma palavra, Pai, que a todo momento o Senhor me chama a viver, o Senhor me confronta, me desafia a viver. E essa palavra, Pai, que nós vamos dizer aqui hoje também continuará confrontando as pessoas que estão ouvindo, sendo impactadas através dessa mensagem. Mas eu te peço, Pai, que cada pessoa possa permanecer fiel, que possa permanecer até o fim, ouvindo cada palavra que será dita aqui, para aplicar isso em suas vidas, Pai. Que nossos olhos possam ser abertos à verdade que o Senhor quer nos revelar hoje. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes da gente começar, quero pedir que você, né, que já está acompanhando, você que já viu meus vídeos, ou você que está vendo pela primeira vez, né, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, né, aqui embaixo tem um botãozinho, se ele estiver vermelho, provavelmente você não está inscrito, ou em algum momento o YouTube desinscreveu você por algum motivo. Toca nele, se inscreva no canal e ativa as notificações. É um sininho que tá do lado, né? Quando você ativa aquilo ali, toda vez que eu publico um material novo, um conteúdo novo aqui, você vai receber um aviso, vai receber uma notificação no teu celular, no teu aparelho, dizendo, ó, Nando acabou de postar um vídeo agora. E você nunca vai perder nada que a gente postar, tá? Tem outros vídeos aqui também, tá? Nem todos são mais sérios, são de uma mensagem, né? Alguns são mais engraçados, são mais descontraídos. Eu compartilho muitas coisas da minha vida, do meu dia a dia, dos casamentos que eu faço. Então, se você quer saber mais também, é mais um motivo pra você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui tem centenas de vídeos que você pode assistir, tira um dia pra maratonar, ao invés de perder tempo muitas vezes assistindo conteúdos que não fazem bem pra você. Para um pouquinho aqui e se alimenta de tudo que a gente tá entregando aqui. Eu espero que seja bênção na tua vida, tá? Lembrando que nós temos um grupo de devocionais também. Então, diariamente, eu publico áudios para melhorar o teu dia, para poder virar a chave na tua cabeça, para despertar você. E se você quiser fazer parte desse grupo, o link está aqui na descrição também. É só você tocar nele, você vai direto lá pro grupo. O grupo é fechado, fica despreocupado, tá? Não tem mensagens aleatórias. Somente quando alguém posta alguma coisa, sou eu que mando áudios que vão edificar a tua vida. E se você quiser participar, vai ser um prazer ter você lá também, tá? Me siga lá no Instagram também, Onando O Silva, né? Vai estar o link aqui na descrição também, se ficar com dúvida, toca lá nesse link e me siga lá no Instagram que tem outros conteúdos bem interessantes pra tua vida. Vamos lá. Agora que a gente já entendeu tudo que está acontecendo, a gente precisa se aprofundar um pouco mais agora para que a gente não caia nessa armadilha, né? Esse texto que a gente acabou de ler agora, ele é o retrato perfeito do tempo que a gente vive hoje. Muita atividade, pouco descanso, mente inquieta à noite, talvez quando você vai dormir, cara, você não consegue dormir direito e por mais que você esteja cansado, você demora a pegar no sono e quando dorme mesmo assim ainda consegue acordar cansado. E aí que entra a primeira grande pergunta desse nosso segundo episódio, dessa série que nós estamos fazendo, o mundo que nos adoeceu, né? Eu quero que você se faça uma pergunta hoje, né? Porque se a gente não entender, a gente não se confrontar, a gente não vai entender o problema que a gente precisa resolver. Então, quando ocupação virou a nossa identidade? Em que momento que isso aconteceu, que a nossa identidade passou a ser o quanto nós somos ocupados? Hoje as pessoas não dizem mais que estão bem. Elas dizem, cara, eu tô corrido, minha vida tá uma loucura, ou eu não tenho tempo pra nada. Quantas vezes você diz isso? E vamos ser sinceros, quantas vezes você diz isso até com um certo orgulho? Quantas vezes você não tem tempo pra nada? Eu quero fazer um desafio com você hoje, né? Quero te desafiar a nunca mais falar isso. Porque para pra pensar. Se você precisa mesmo fazer algo na tua vida, se é importante, você consegue arrumar tempo? Você pode dizer pra mim hoje que talvez, Nando, cara, não tenho tempo pra poder me exercitar, pra poder cuidar da minha saúde, mas e se o médico chegasse com um diagnóstico sobre a tua vida e falasse, olha só, se você não cortar, não fechar a boca, se você não se exercitar, você tem no máximo 3 meses de vida. Você não vai ver sua filha crescer, não vai poder cuidar da sua família, você vai morrer. Você ia dar um jeito ou não ia? Eu tenho certeza absoluta de que você iria arrumar tempo pra poder cuidar da sua saúde e se exercitar. Se alguém falar pra você, olha só, se você não fizer isso agora, tudo aquilo que você lutou, toda a sua vida vai acabar, vai se destruir. Você arruma um jeito. Quantas vezes, às vezes, dentro de um casamento, o casamento ele vai definhando aos poucos e ninguém faz nada. Até que um dia a mulher ou o marido acaba se cansando e sai de casa e pede divórcio. Aí a outra parte corre desesperada. Só, meu amor, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance. Eu prometo que agora eu vou fazer tudo que for necessário pra lutar pelo nosso casamento. Me dá mais uma chance porque eu vou me esforçar e eu vou fazer tudo o que é preciso. Antes não tinha tempo, mas agora que está perdendo o casamento, vai conseguir ter tempo. Cara, não tenho tempo pra poder cuidar dos meus filhos, cara. Eu trabalho demais, tenho que trazer sustento pra minha casa, cara. Não tem como, deixa minha mulher pra ela cuidar disso. Até que chega um ponto que talvez seu filho, sua filha esteja no caminho das drogas, andando com pessoas que não devem andar, né? Tendo como ídolos as pessoas da internet, não os pais dentro de casa, a ponto de ser desobediente, gritando com você, desrespeitando você o tempo todo. Aí você vai perceber, cara, preciso parar pra resolver isso aqui agora, porque senão a coisa vai desandar. Então, olha só, não é questão de você não tem tempo, você tem tempo. A questão é o quanto aquilo que você quer hoje é uma prioridade na tua vida.
Porque eu quero que você entenda que se não for uma prioridade na tua vida, você nunca vai ter tempo. Mas se acontecer o contrário, se você realmente levar alguma área da tua vida como prioridade, cara, você vai dar um jeito de resolver. E essa é a frase, cara. Dá o seu jeito. Você tem que dar o seu jeito. Se é importante pra você, dê o seu jeito. Então para hoje de falar esse negócio, cara, não tenho tempo. Quantas vezes a gente para pra maratonar uma série, né? Em cada capítulo, 50 minutos, 1 hora ali. E quando você vê, você já matou 10 capítulos, matou a temporada inteira. E aquele tempo foi jogado fora. E você teria esse tempo pra poder cuidar daquilo que é importante. E eu não tô aqui dizendo que você não pode aproveitar, não pode ver uma série, não pode... Também faça essas coisas, né? A questão é, a desculpa de tempo não pode ser mais válida na tua vida. Eu tiro tempo de áreas que são menos importantes pra dedicar aquilo que realmente é importante. Então, eu vou dar o meu jeito. Dê o seu jeito. Então, eu quero que você já comece esse desafio pensando nisso, cara. Só, nunca mais eu vou dizer que eu não tenho tempo. Nunca mais, nunca mais. Muitas vezes a gente fala isso de orgulho, mas a gente não vai falar mais isso com orgulho. Isso não vai representar. Estar ocupado não é sinônimo de ser importante, de ser necessário, de ser produtivo ou de ter valor. Não é, não é. Então, qual é o grande problema disso tudo, né? Dessa ocupação exagerada. E você vai entender, tá? Quando eu falo de ocupação, não tô falando que é pra você ser um vagabundo, né? Uma pessoa desocupada. Não é isso que eu tô falando. Então a gente só precisa entender uma coisa, né? Quando foi que a ocupação passou a se tornar propósito na nossa vida? Ocupação não é propósito. Não é propósito. Eu quero que você repita isso, onde quer que você esteja aí agora. Ocupação não é o teu propósito, não foi aquilo para o qual você foi chamado para fazer. Você foi chamado para ser, para se responsabilizar. Ocupação não é propósito, não é propósito. E nós vamos ver que quem diz isso é a Bíblia, né? Não sou eu quem diz isso. Então você vai poder conferir comigo, né? Abre a sua Bíblia aí em Salmos 127, versículo 2, que diz: é inútil trabalhar tanto, desde cedo até tarde da noite, preocupado em conseguir alimento. Pois Deus concede sono àqueles a quem ama. Então só, bem claro, é inútil, não adianta você trabalhar tanto, não adianta. E olha só, aqui esse texto, ele não tá dizendo que trabalhar é errado, por favor. Quem me conhece sabe que meu nome é trabalho, né? Eu amo trabalhar, me dedico demais, me esforço demais. Sempre fui um cara muito trabalhador, minha família tem essa característica de ser trabalhador. Então esse texto aqui não está dizendo isso. Deus não gosta de gente preguiçosa. Ele até fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então ele não gosta disso. Ele tá dizendo, esse versículo tá dizendo aqui que trabalhar sem confiar em Deus, que é inútil. Não adianta. Aqui a gente tá falando de pessoas que acordam cedo, dormem tarde, vivem preocupados e mesmo assim não conseguem descansar em nenhum momento. Olha só, todo trabalho tem que ter fruto. Tem que trazer algum benefício para você. Eu trabalho, tenho dinheiro para suprir minhas necessidades, eu trabalho, dou qualidade de vida para minha família, eu trabalho, chego em casa com a sensação de dever cumprido e durmo tranquilo. Agora, se o teu trabalho não faz isso com você, você não consegue descansar, para que você faz isso? A sua confiança está em Deus, porque quando eu me dedico, quando eu faço a minha parte, eu confio que Deus fará dele. É automático. Enquanto você trabalha e não consegue descansar, alguma coisa tem que te preocupar. Eu quero que você entenda que isso não é normal. Repita assim comigo agora, ó. Isso não é normal. Eu quero que você abra a tua boca e fale, isso não é normal. Não aceite a normalidade que o mundo empurrou goela abaixo na tua vida. Você não é obrigado a aceitar isso. Você pode ditar qual vai ser o ritmo da tua vida, ou você pode aceitar o ritmo que as pessoas, que o mundo joga para que você viva, né? Então, pessoas que trabalham muito, mas vivem tensas o tempo todo, produzem muito, mas vivem inquietas o tempo todo. Isso é exatamente o retrato de quem fez da ocupação a sua identidade. A pessoa não descansa porque sente que se parar, ela perde o seu valor. Cara, quantas vezes eu me senti exatamente assim? Eu falo porque, com total tranquilidade pra vocês, porque quando a gente fala, a gente vive aquilo ali. Eu sou desafiado a viver aquilo todos os dias. E quantas vezes, enquanto eu estava aproveitando algum momento em família, eu me senti em dívida comigo mesmo. Eu falei, cara, era pra eu estar fazendo alguma coisa. Era pra eu estar produzindo. Era pra eu estar, sendo útil. E eu não conseguia aproveitar. Trabalhava pra ter uma vida melhor com a minha família. E quando estava com a minha família, me sentia mal porque não estava trabalhando. E repara só, isso que eu tô falando tudo aqui, gente, não é só relacionado ao trabalho, tá? Tem gente que anda muito ocupada e nem é com o trabalho. Tá ocupada com a vida dos outros, tá ocupado com o problema dos outros, tá ocupada com a vida, com a correria, estar envolvido em projetos, em comunidades, andar com pessoas.
Então essa correria se encaixa tanto para quem tá trabalhando quanto para quem vive outro ritmo de vida, tá? Mas o importante é que você entenda, porque você não pode viver assim, porque durante muitos anos eu vivi dessa forma, e eu te falo que até hoje é uma luta para que eu não viva nisso, né? Para que eu realmente esteja ali naquele momento e eu viva aquele momento com a minha família. Que é importante que você viva esse momento com a tua família, porque senão para que você trabalha? É isso que a Bíblia fala. Para que tanto trabalho se no final das contas você não consegue usufruir de nada disso? É isso que eu quero que você entenda. E a Bíblia fala em Lucas 10, 40, 41, uma passagem muito conhecida, tá? Sobre Marta e Maria. E fala assim, ó. Marta, porém, estava distraída com muito trabalho. Aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com todo o serviço? Jesus respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com muita coisa. Quantas vezes está perdendo nossa atenção com tantas coisas? Marta aqui, ela não estava errada em trabalhar. Esse não é o problema, tá? O erro não era trabalhar. O erro era o trabalho se tornar uma distração e uma inquietação. Olha só, Jesus estava diante dela. Era o momento dela parar tudo que ela estava fazendo, mas ela estava distraída com tanto trabalho, com tanta inquietação, que ela não estava dando atenção para aquilo que é importante. E eu quero de novo pontuar. Essa é a estratégia do diabo. Ele quer te deixar distraído, ele quer te deixar inquieto a ponto de que você não perceba, nem que se Jesus vier à tua casa hoje, você não consiga perceber o valor disso e esteja distraído. A Bíblia diz que ela estava ocupada, distraída, estava inquieta também. Então olha só, Marta não percebeu que o trabalho estava tomando o lugar da presença. Aquele momento não era momento de se agitar com os afazeres, era momento de parar e viver a presença de Deus, de Jesus em sua casa, está presente para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus tentou falar com você, mas você não estava presente? Ah, Nando, mas eu tô na igreja, eu tô indo ali. Quantas vezes você estava dentro da igreja, mas não estava presente? Teu corpo estava ali, mas tua mente estava preocupada com tantos afazeres, com tantas coisas que você tinha para fazer em casa, no trabalho, com os filhos, com o marido, e estava preocupado. Foi o que aconteceu com Marta. O trabalho substituiu o lugar da presença. A atividade tomou o lugar do relacionamento. Era o momento de comunhão entre ela e Jesus. Quantas vezes o trabalho, a tua vida corrida, tem tomado o seu momento de se relacionar com a tua esposa, de se relacionar com teus filhos, de viver aquele momento com café da manhã, de poder sair para jantar. E ao ponto de que, quando as pessoas estão na mesma mesa, tá cada um com o seu celular na mão e nós somos incapazes de olhar nos olhos um do outro e aproveitar, nesse momento, o momento de conversa. Momento de estarmos juntos ali. Então a sua vida corrida não pode substituir o relacionamento que você tem que ter. Quantas vezes nós estamos tão corridos que nós abandonamos pessoas que estiveram na nossa vida durante muitos anos, amigos, famílias, pessoas mais chegadas que irmãos. Hoje a gente está tão corrido que a gente não tem mais tempo para poder se relacionar com essas pessoas. Era o que aconteceu com Marta aqui também. Né? A ocupação passou a definir aquilo que era importante. Estou tão ocupada que o mais importante, olha só, não tá vendo que ela tá ali assim, não, é importante que a gente faça as coisas que tem pra fazer aqui agora para primeiro, depois a gente possa ouvir a tua voz. Olha só, a ocupação inverteu a ordem daquilo que é importante. O importante já não era mais a presença de Jesus, era fazer o trabalho para depois ouvir Jesus, quando na verdade o que Jesus queria era que você sentasse, parasse, ouvisse a voz de Jesus. Depois você voltaria para fazer o seu trabalho. O momento de sentar para ouvir, o momento de se dedicar para aquilo que era importante é agora. Tem coisas na tua vida que exigem que você pare agora. E se você não parar agora, começar a continuar invertendo a ordem das coisas, isso que você tem vai escapar pelas tuas mãos. Eu tenho certeza que você não quer isso. Quando foi que a ocupação virou identidade? Você observa que a pessoa que vive assim, ela vive irritada facilmente, ela se compara, ela cobra os outros, exatamente como Marta estava fazendo aqui agora. Olha só, você não tá vendo que ela tá ali parada, sem fazer nada, e você não fala nada sobre isso? Né? Abre a tua Bíblia em Provérbios 14, 23. Diz assim, ó, o trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Esse versículo aqui, ele traz um equilíbrio para esse momento, né? A Bíblia, ela não romantiza a preguiça, ela valoriza o trabalho. Mas nota só o que fala nesse versículo aqui. Ela fala de trabalho com propósito, não de uma agitação vazia. Tem gente que só tá agitado, só tá correndo, mas não sabe nem pelo que tá trabalhando. O problema do nosso tempo não é trabalhar demais, é estar sempre ocupado sem saber para quê. Por quê? Por quem que a gente faz tudo isso? Trabalhar com propósito gera fruto na tua vida. Agora, a ocupação sem direção vai gerar apenas cansaço para você. E a Bíblia não condena trabalho, ela condena a vida sem ritmo, sem presença e sem descanso. É exatamente isso. Agora, qual é o preço invisível
da vida sem pausa, porque tem um preço, cara. Eu preciso te falar do preço que você tá pagando. Talvez você não veja isso agora, talvez você não vá ver isso daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas daqui 5, 10 anos você vai ver o preço. Quanto tempo mais sua vida vai aguentar se você continuar nesse ritmo? Quanto tempo mais sua família vai aguentar se você continuar nesse ritmo? Quanto tempo mais sua saúde, o seu corpo físico vai aguentar se você estiver nesse ritmo? Existe um preço invisível. Quando estar ocupado ali começa a virar status para a tua vida, isso é um problema. Começa a virar culpa, porque você vai olhar para trás e vai pensar que se eu tivesse parado por alguns segundos, tivesse freado um pouco, teria dado tempo de salvar aquilo que era importante para mim. Você vê que as pessoas chegam a um ponto de que a pessoa até tenta descansar, tenta dormir, mas ela não consegue desligar. Ela sente que está perdendo tempo, sente que deveria estar fazendo algo. Talvez você esteja assim hoje. Dá 1, 2, 3 horas da manhã, você não consegue dormir, você deita e o sono não vem. Bate uma inquietação, você começa a pensar nas contas para pagar, nos problemas para poder resolver, nos compromissos que você vai ter amanhã, e você pensa, cara, poderia estar aproveitando esse momento para fazer alguma coisa. Quanto tempo seu corpo vai aguentar se você continuar com isso? Sabe qual o resultado disso? Uma mente que nunca descansa. Cara, e acredite, se você tem uma mente cansada, automaticamente o teu coração toma decisões erradas. Uma mente, coração, decisões. Essa é a ordem. O diabo, ele é tão esperto que ele começa a cansar realmente aquilo que impacta maior na tua vida. Ele impacta a tua mente. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Agora, quando você tem uma mente cansada, a mente de Cristo não é ativada em você. E você vive tomando decisões erradas na tua vida, tendo pensamentos errados, dando passos errados atrás de passos errados na tua vida. Isso é o resultado de uma mente cansada. Então o inimigo, ele quer cansar a sua mente, porque ele sabe, se ele cansar a sua mente, aí ele te destrói, né? E hoje, a gente está entendendo hoje como a gente faz para poder evitar isso, né? Então, aqui em Eclesiastes 4:6, você pode ler comigo agora. É melhor ter apenas um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com trabalho árduo e aflição. Então, olha só, Salomão aqui, nesse momento, ele está comparando quantidade com qualidade. Ele não está dizendo, ó, não trabalhe, não é isso, não confunda, tá? Você vai chegar daqui a pouco, ó, vou ligar meu patrão aqui, não vou trabalhar amanhã não, porque o Nando falou que eu tenho que descansar, tenho que desacelerar. Não é isso, tuas responsabilidades, elas continuam existindo. Salomão aqui não tá falando assim, ó, não trabalhe, ele tá dizendo assim, ó, cuidado com o tipo de vida que você constrói enquanto você trabalha. É isso. Um punhado pode trazer paz ali pra você, mas 2 punhados com ansiedade, o que vai fazer na tua vida? Às vezes é o momento de você escolher viver, talvez com menos dinheiro e mais tranquilidade. A gente trabalha por mais, e quanto mais a gente tem, mais vontade, mais fome a gente tem, que precisa ser saciada, e a gente nunca consegue se sentir completamente realizado. Então talvez hoje a tua corrida pelo dinheiro não está te fazendo bem. Talvez seja mais vantajoso, ó, menos dinheiro e ter mais tranquilidade na tua vida. Talvez hoje menos conquistas com mais saúde emocional. A gente começa a viver tanto nesse ritmo, cara, que a gente começa a desvalorizar as nossas próprias conquistas. E novamente sempre trago a minha vida como exemplo aqui, tá? Inclusive o livro que eu tô escrevendo é muito sobre o que eu vivo, sobre a minha experiência de vida. Quando você chega nesse ponto, você começa a desvalorizar as coisas que você consegue. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui foi um dos primeiros troféus que eu recebi pelo meu trabalho, né? E quando eu recebi, cara, falei, poxa, legal. Eu recebi um troféu, né? Legal. Recebi o segundo, recebi essas plaquinhas aqui, que são todos reconhecimentos do meu trabalho. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu chegava ao ponto, eu pegava essas plaquinhas, eu falei, poxa, legal. E era só. E as pessoas que estavam ao meu redor falavam, Nando, cara, vai ser pessoas que levariam anos da vida pra conseguir ter esse tipo de resultado, e você conseguiu ter esse resultado num tempo menor que a maioria. Isso não te dá satisfação, não te traz orgulho? Eu não sentia prazer nas minhas conquistas. A mente é tão acelerada, ela tá tão na correria, que você só pensa, tem que fazer mais, isso não é suficiente, qual é o próximo desafio? E você vive assim, empilhando conquistas, e mesmo assim, não se sentindo realizado. Cara, e Deus não quer isso pra tua vida, não quer isso pra tua vida. Talvez seja um momento de menos status, mais paz interior. Tem gente que, nossa, cara, pode jogar que eu resolvo tudo. E você se gloria tanto disso que você não deixa as pessoas terem autonomia pra resolver nada. O teu status da pessoa que resolve, da pessoa que enfrenta tudo, da pessoa que carrega tudo, é tão importante, tá tão acima de tudo, que você não consegue ter paz interior porque você tá o tempo todo ocupado, o tempo todo agoniado. Talvez a hora, ó, menos status, mais paz interior. Talvez é isso que Deus queira pra você agora.
O mundo ensina, tenha mais. E a Bíblia ensina, viva melhor. Você não é proibido de querer mais para a tua vida, entenda bem. Mas a partir do momento que ter mais se torna a tua identidade, estar tão ocupado se torna a tua identidade, cara, isso com certeza reflete numa vida que não é a vida que Deus planejou para você. Então Deus te convida hoje a ter uma vida melhor. A vida que Ele planejou para você. Quando a vida ela não tem pausa, ela até acumula conquistas, né? Mas não acumula só isso. Acumula cansaço, acumula tensão, acumula aflição. Esse é o preço invisível que muita gente tá pagando hoje. E Deus não te chamou para pagar esse preço. Não é isso que Deus quer para você, né? Leia, nesse momento, o Salmos 39:6, que diz, vivemos apenas para correr de um lado para o outro, juntando coisas sem saber quem ficará com elas. Cara, que palavra forte, né? Isso faz a gente entender. Só Davi, nesse momento, ele tá descrevendo uma vida agitada, uma vida apressada e vazia de sentido. Ele tá dizendo assim, as pessoas correm, se desgastam, se ocupam, juntam coisas, mas não sabem pra quê. Pra que você tá fazendo tudo isso? Pra que você tá se matando? Pra que você tá exigindo tanto do teu corpo? Pra que você tá exigindo tanto da sua mente? Pra que você tá sacrificando tanto a sua própria família, sua própria vida? Pra quê? Isso aqui é o retrato de uma vida sem pausa. Muito movimento, pouca consciência. E aqui eu preciso que você entenda que você precisa ter uma vida consciente. Cada passo que você faz precisa ser calculado. Você precisa ativar a mente de Cristo. A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só a importância de você ter uma mente renovada. Se você não renovar a tua mente, você vai viver uma vida de muita correria, muito movimento e pouca consciência. Raramente você para pensar nas decisões que você está tomando, nos movimentos que você está fazendo. Tem gente que está tão automático hoje que é capaz de sair de um lugar ir até o seu local de trabalho e pensar, cara, nem sei o que aconteceu. Eu entrei dentro do carro, peguei no ônibus, quando eu vi já tava dando trabalho. É tão no automático, ela já chega em casa, liga a sua televisão, pega o seu telefone, dorme, acorda para mais um dia e começa um novo ciclo de repetição, de padrões que se repetem. Pouca consciência. Deus quer que você pare hoje e pense em cada movimento que você precisa tomar, em cada ação que você precisa tomar na tua vida. Deus não quer uma vida de muito esforço e pouco propósito para você. Quando não paramos para refletir sobre isso, a gente acaba gastando uma vida inteira com coisas que não sustentam a nossa alma. Há quanto tempo você está vivendo esse estilo de vida? Há quanto tempo você está vivendo esse estilo de vida, pagando esse preço invisível? E talvez, como eu te falei, talvez agora você não esteja percebendo, mas daqui a alguns anos você vai sentir o quanto isso prejudicou e o quanto isso atingiu você, e não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor também. Isso que é o pior, que não atinge somente a gente, vai atingir também as pessoas que estão ao seu redor, né? Em Mateus 16:26, né, quero que você leia comigo aí agora, está escrito assim, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que alguém daria em troca de sua vida? E aqui é mais uma reflexão forte que a gente tem, né? Jesus faz a pergunta mais confrontadora de todas. Ele não fala de pecado explícito, ele fala de prioridades erradas. Ganhar o mundo inteiro significa, muitas vezes, sucesso, reconhecimento, status, conquistas. Para você, talvez, hoje, ganhar o mundo, talvez seja isso para tua vida. Mas perder a vida significa você perder a tua paz, perder a tua alegria, perder o sentido e perder a sua saúde emocional. O alerta de Jesus aqui ele é muito claro, é possível vencer por fora e falhar por dentro. Tem gente hoje que está falhando por dentro. E eu quero te chamar a atenção, em especial, porque nós temos apenas uma vida. A vida não nos dá chance para ensaiar. Ela não nos dá uma chance de replay. Não, você tem uma chance para fazer essa vida dar certo. E a minha pergunta para você hoje é, você tá fazendo a sua vida dar certo? Você tá aproveitando essa oportunidade? Porque amanhã, eu e você, nós não vamos mais estar aqui. Estava conversando com a minha esposa esses dias, né? E fazendo planos, fazendo projetos, né? E uma pessoa da nossa igreja, ela faleceu, né? E eu sei que a morte faz parte do ciclo da vida, né? A gente chega um momento, todo mundo tem que morrer. Mas a morte tem que fazer a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos aqui na Terra. Para que a gente não viva uma vida de arrependimentos. E no final, tenha na sua lápide escrito, eu poderia ter feito melhor. Você tem aproveitado essa tua vida, a vida que Deus te deu, viver de verdade cada momento, aproveitar as pessoas que estão ao seu redor, comemorar as suas conquistas, chorar quando tem que chorar, sorrir quando tem que sorrir? Você tem aproveitado, você tem vivido isso de verdade na tua vida? Que adianta você vencer por fora, acumular conquistas, mas falhar por dentro? No final das contas, você se sentir cansado.
exausto e pensando, cara, por quê? Eu já dormi mesmo assim me sinto tão exausto. Então aqui, existe um cansaço que o sono não resolve. E aqui você vai começar a entender por que muitas vezes você tem um estilo de vida que produz um tipo de cansaço diferente pra você. Talvez você esteja... O mundo hoje, essa doença, essa forma que o mundo está nos adoecendo, é um tipo de cansaço diferente. Você dorme, mas não descansa. O corpo, ele para, mas a sua mente não. Então você continua acelerado, pensando. Você, enquanto está acordado, você pensa no problema. Enquanto você dorme, você sonha com um problema que te mantinha sem dormir. Olha que coisa doida. Tem gente que tá nesse ciclo hoje. A sua agenda, ela fica vazia, mas o coração fica pesado. Você fica pensando, cara, por que eu não tô ocupado? E tem gente que vive nessa ocupação só pra poder não perceber o que é que aparece quando o silêncio chega sobre a tua vida. Eu contei uma história na minha igreja, ontem, né? Onde eu falo sobre uma mulher que se dedicava muito à igreja. Ela trabalhava demais. E todo mundo, quando olhava, cara, fulano, cara, é um exemplo, uma pessoa dedicada à obra do Senhor, tá 24 horas por dia aqui na igreja. Até um dia que nós descobrimos que ela estava 24 horas por dia na igreja porque ela não queria voltar pra casa. Porque se ela voltasse pra casa, longe de toda essa agitação, de toda essa correria, ela agora teria que ouvir aquilo que o silêncio permitiria, que é o problema que ela tinha pra resolver, a realidade que ela tinha que enfrentar quando ela chegasse em casa. Ela estava vivendo numa agitação, na tentativa de não ficar em silêncio para não poder observar as coisas que estavam acontecendo do seu lar. Talvez você esteja fazendo isso hoje, se mantendo tão ocupado, tão corrido, porque você sabe que tem algo que precisa ser resolvido. E se você parar hoje, se você ficar em silêncio, você vai ter que resolver esse problema. Tem gente que está substituindo resolver o problema pelo barulho e agitação que vai distrair a minha mente para que eu não encare os meus problemas de frente. É momento de você encarar os teus problemas de frente. É momento de você encarar os seus problemas de frente. Não dá mais para você correr, não dá mais para você adiar esses problemas que você tem para resolver. Então, esse é o cansaço que o sono não é capaz de resolver. Se você está vivendo esse estilo de vida, né? E em Salmo 62:1, fala, somente em Deus a minha alma encontra descanso, dele vem a minha salvação. Cara, eu falei isso no vídeo passado, né? Se você não viu, volta lá pra você assistir isso, né? Porque a pregação de hoje complementa uma sequência do raciocínio que nós construímos no primeiro capítulo dessa temporada, dessa série que a gente tá fazendo, o mundo que nos adoeceu. E eu falo, cara, somente em Deus você vai encontrar a paz que você precisa. A paz que eu quero está em Deus. A cura que eu preciso está em Deus. A restauração que eu preciso para a vida da minha família está em Deus. Você pode tentar buscar todas as soluções dos seus problemas em tudo que você quiser. Você pode tentar encontrar na bebida, no cigarro, nas drogas. Você pode tentar encontrar em pessoas, em prazeres momentâneos. Você pode tentar encontrar a solução num atendimento com um psicólogo e no auxílio de remédios. Tudo isso vai ser paliativo, mas não vai trazer uma solução completa e definitiva para a tua vida. Somente depois que você busca em Deus, aí você encontra uma solução definitiva para todos os problemas da tua vida. Somente Deus. Aquilo que você precisa está em Deus. Todas as pessoas que encontraram, esbarraram com Deus, começaram a andar com Deus, tiveram suas vidas transformadas. Eu observava que até então, todos eles tentaram, buscaram outras alternativas. Todas as pessoas que você conhece na história da Bíblia, as pessoas que você conhece na tua vida, tentaram buscar soluções. Alguns lutaram até o último segundo para não pedir o auxílio de Deus. Lutaram, tem gente que luta até o último segundo para não pedir ali. Mas até encontrar com Deus e buscar em Deus aquilo que eles precisavam, eles não conseguiram auxílio, não conseguiram resposta para aquilo que eles queriam. Não adianta, você não vai encontrar se você não buscar em Deus. Davi aqui em Salmo 62:1, que eu acabei de ler, ele não está falando de descanso físico, ele está falando de descanso para a alma. Ele nos ensina algo muito importante, nem todo cansaço vem do excesso de trabalho. Às vezes o teu cansaço não é pelo excesso de trabalho, é pela insegurança que você vive, pelo medo do futuro, tentativas constantes de controle. Eu preciso colocar minha mão pra sentir que eu tô no controle, na verdade tudo tá desandando ali. Busca por aprovação, tudo isso, todo esse cansaço, todo esse peso que colocaram na tua vida, essa insegurança, porque todo esse peso traz pra você uma insegurança. Você começa a ter medo do futuro, será que eu vou conseguir conquistar aquilo que eu quero? Será que eu vou conseguir? Será que fulano aprova? O que será que as pessoas estão achando daquilo que eu tô fazendo? Você tá em busca disso o tempo todo. Então esse cansaço acaba não tendo recuperação mesmo quando você dorme. Davi aqui ele afirma com clareza, o descanso que a alma procura não está nas circunstâncias, está em Deus. Enquanto buscamos descanso ali em coisas externas, né? Como férias, distração. Cara, quando eu tirar férias eu descanso, né? Não, vou me distrair um pouquinho aqui agora porque distrações vai me fazer descansar. Vou consumir, vou comprar. Tem gente que compra pra poder se sentir bem. Nem tá precisando, cara. Vou comprar só porque comprar me faz sentir bem. Quantos de nós estamos assim hoje? Você percebe? Você tá tão distraído. Você tá esperando a próxima injeção de dopamina pra você receber mais uma dose
de alegria, de prazer, pra você se sentir um pouco melhor. Mas depois o que acontece? Volta. A alma continua inquieta. Por isso que a gente dorme, mas continua acordando cansado, né? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Em Isaías 30:15, que diz assim, ó: vocês só serão salvos se voltarem para mim e ficarem tranquilos. Sua força virá de uma vida calma e confiante. Então esse versículo aqui, ele confronta a gente diretamente. Confronta diretamente a lógica do mundo de hoje, né? O mundo diz, ó, corra mais, faça mais, aguente mais. E Deus fala assim, ó, volte, acalme, confie. Aí vem de uma frase que eu falei na pregação anterior, né? Na palavra anterior. A gente fala assim, antigamente que era bom, né? E a gente mesmo assim, a gente não consegue voltar à vida de antigamente. E é isso que esse versículo traz pra gente refletir agora. O mundo fala, corre mais, faça mais, aguente mais. Mas Deus fala assim, ó, volta. Volta ao primeiro amor, volta ao princípio de tudo. Quantas vezes a gente não tá avançando porque a gente perdeu os nossos princípios, tudo aquilo que a gente acreditava no início, até a nossa própria confiança em Deus. Quantas vezes você, cara, você dobrou os seus joelhos, você chorou, você entregou, falou assim, tá nas tuas mãos, eu confio completamente, mas hoje é tanta correria, tanta agitação, que você não consegue confiar mais, entregar nas mãos de Deus. Você tá o tempo todo pensando em como você pode dar um jeitinho de ajudar a Deus. Então nota algo poderoso aqui. Deus liga força à tranquilidade, não à agitação. Força não é agitação. Ele faz ligação com tranquilidade. Aqui a gente aprende que a pressa rouba a força, a ansiedade enfraquece e a calma em Deus ela fortalece. Quando a vida ela perde o ritmo, a sua alma acaba adoecendo. Agora, quando voltamos para Deus, o interior começa a se reorganizar. É isso que Deus quer para você. Nós estamos caminhando aqui para o final, mas eu quero que você leia mais alguns versículos aqui comigo, né? Hebreus 4:9-10 diz: resta, portanto, um descanso para o povo de Deus, pois todos que entram no descanso de Deus descansam de seus esforços, como Deus descansou das suas obras. Resta um descanso para você hoje. Você pode se sentir tranquilo em relação a isso agora, sabendo disso? Resta um descanso. Repita assim comigo, ó. Resta um descanso para mim. Deus quer te dar descanso. Deus quer que você realmente consiga parar hoje, respirar e descansar. Resta um descanso para você. Esse texto aqui revela algo poderoso para nossa vida. O descanso de Deus não é ausência de atividade, é mudança de fonte. Descansar em Deus não significa parar de trabalhar, não é isso. Não significa abandonar a responsabilidade. Eu sei que você tem responsabilidades, eu também tenho. Descansar em Deus não significa fugir da vida. Aqui significa parar de tentar sustentar tudo sozinho, de fazer tudo sozinho, parar de carregar pesos que não são seus. Tem pessoas hoje que vivem cansados, vivem ocupados, porque carregam pesos de outras pessoas. Ah, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que cuidar de fulano. Cara, e nem fulano nem cuida de si mesmo, mas você tá querendo cuidar da pessoa. Ah, porque fulano tem um problema, cara, você já fez tudo que era pra fazer, você já educou, às vezes o pai, né, a mãe, já educou, já fez tudo que era pra fazer, agora o filho tem que resolver os teus problemas. Às vezes é o teu parente, às vezes é o teu amigo, e você tá preocupado querendo carregar pesos que são de outras pessoas, meu amado. Descarrega isso. Nós já temos nossos próprios pesos, não quer dizer que você não vai se preocupar com as pessoas, mas tem problemas que as pessoas têm que se responsabilizar pelos seus próprios problemas. Você não pode se responsabilizar pelos problemas dos outros, não dá. Para de provar valor o tempo todo na tua vida hoje. Assim como Deus descansou após criar, porque até Deus descansou, Ele nos convida a confiar na obra que Ele fez e que Ele faz na tua vida. O cansaço que o sono não resolve é o cansaço de quem vive dependendo apenas de si mesmo. Você está cansado porque você vive dependendo de você mesmo. E olha só, não depende de você. O controle não está nas tuas mãos, não está nas tuas mãos, não é. E graças a Deus, né? Eu faço aquilo que eu preciso fazer, mas o controle está nas mãos de Deus e é nele em quem eu confio. Então, por que isso nos domina tão facilmente, né? Porque nós fomos ensinados a medir valor por produtividade. Quanto mais eu produzo, aí sim eu sou importante, eu tenho valor, né? Eu sou exemplo para minha família, porque as pessoas estão se espelhando em mim, você se sente nessa pressão o tempo todo, né? Você começa a medir sucesso por velocidade. Ah, porque fulano com 20 anos já conseguiu comprar casa, comprou carro, e eu tô com 40 ou 50 não consegui. E você acha que isso, eu preciso correr pra dizer que eu sou alguém bem sucedido, né? A gente começa a medir a importância por ocupação. E o inimigo, ele se aproveita disso porque ele sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco, né? Ele sabe exatamente que é nisso que ele pega a gente. Olha só, 1 Pedro 5:8 diz: fiquem atentos, vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão faminto, procurando a quem possa devorar. Ele está ao redor, esperando uma oportunidade, sua mente enfraquecer, ele está esperando. Em Romanos 8:6 diz: a mente controlada pela natureza humana conduz à morte, mas a mente controlada pelo Espírito conduz à vida e à paz. Olha só, em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, né?
Então, o problema aqui não é a falta de força, tá? Porque aqui entra um grande outro erro que a gente acaba cometendo. A gente começa a achar que a gente precisa ficar mais forte para enfrentar mais problemas. A gente começa a achar isso, né? Olha só, mente cansada, coração vulnerável, vida desorganizada. Então eu preciso ficar mais forte. Mas enquanto isso, tá esse ciclo na tua vida. Tua mente cansada, coração vulnerável, vida desorganizada. E talvez você tenha pensado, cara, eu preciso ficar mais forte. Eu preciso aguentar mais, eu preciso dar conta disso, porque é isso que falaram pra você. Mas e se o problema não for a falta de força, e sim o excesso de peso desnecessário? É como você ir pra academia e você achar que você carregar mais peso vai fazer você desenvolver mais, ficar mais forte. Mas se o problema não for isso? Não for falta de força, mas for o excesso de peso desnecessário. Tem gente que tá chegando doído em casa porque tá carregando um peso que é desnecessário, que não precisa carregar. E depois de tudo que eu já li, estudei e já vivi, eu posso te garantir uma coisa, o problema não é falta de força. Jesus chama você não para aguentar mais, não é para isso. Ele chama você para aprender a viver de maneira diferente. É para isso que Deus te chama, para viver de maneira diferente. E você pode ler isso aqui agora em Mateus 11, 28, 30, que fala assim, ó: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, ó. Venham a mim, Jesus mais uma vez, ó. Venham a mim. Você tá cansado? Você não tem força? Você não sabe mais como sair disso? Deus fala, ó: venham a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele continua dizendo assim, ó: deixem que eu os ensine. Deus é quem nos ensina, Ele está nos ensinando através da sequência de palavras que nós estamos fazendo aqui agora. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, Ele não tira a vida, Ele muda o ritmo da vida que você está levando. É isso. Então hoje você entendeu por que estar ocupado virou status, por que isso gera culpa ao parar e por que isso produz um cansaço que não para mais na tua vida. Mas ainda falta algo muito importante. Porque mesmo entendendo tudo isso, a gente continua ainda tentando aguentar. Porque mesmo entendendo tudo isso, porque eu vou te falar, agora tá muito claro. Mas mesmo assim, você não vai mudar da noite pro dia. Você não vai mudar esse estilo de vida da noite pro dia. Pode ser até que aconteça, mas tô falando pra você que isso é uma mudança que vai acontecendo. Aos pouquinhos isso vai acontecendo ali pra você. E se não acontecer hoje, eu peço que você tenha um pouco mais de paciência. Porque mesmo entendendo tudo isso, a gente ainda vai continuar aprendendo e vai continuar mudando. Porque a gente vai demorar às vezes a entender que força não resolve tudo, não é isso. A gente vai demorar um pouco para entender. E isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, onde nós vamos ter a oportunidade de entender como lidar com isso. Mas eu espero de coração que essa palavra tenha feito você refletir. É momento de pisar no freio, é momento de desacelerar. Para um pouquinho. Olha para onde que é importante. Não deixe a distração, a correria desse mundo que nos obriga a viver ocupado, fazer você deixar de olhar para aquilo que é importante e deixar de cuidar daquilo que é importante. Deus tem colocado coisas, pessoas, missões importantes na sua mão e você precisa estar descansado. Você precisa estar em silêncio para escutar Deus te apontar novamente o caminho. Ele fala só, durante muitos anos você estava se desviando do caminho, você estava olhando para outros lados que não eram para olhar, mas agora eu preciso que você pare. Para de escutar esse barulho, para com toda a agitação, que eu quero te mostrar o caminho que você deve retomar. Essa palavra abençoe a tua vida, o teu coração. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos onde quer que você esteja e que você faça essa oração junto comigo para que Deus nos ajude através dessa palavra e através dessa oração. Eu não vou orar por você, nós vamos orar juntos. Eu quero que você feche os teus olhos e abra a sua boca para orar junto comigo. Pai, neste momento eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa, te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui trazendo essa palavra. Eu não sei quais as pessoas que vão ser alcançadas, vão ser impactadas através dessa mensagem, mas eu tenho certeza, Pai, que no lar onde essa palavra chegar, alguma coisa será transformada. Pessoas que se dedicaram, pessoas, Pai, que pararam para ouvir a Tua direção, que entenderam que estar ocupado não é o nosso propósito, Pai. Não é. Estar ocupado não define quem nós somos. Nós precisamos viver uma vida com propósito. E o Senhor tem nos chamado para viver essa vida com propósito. Eu declaro que cada pessoa, Pai, que está aqui sendo impactada por essa palavra, terá, Senhor, seus olhos iluminados. A mente de Cristo será ativada, Pai. Ele passará por um processo de renovação da mente. E tudo aquilo, Pai, que muitas vezes eles já sabiam, já carregavam em seus princípios, às vezes eles aprenderam em suas igrejas, aprenderam com seus líderes, aprenderam com seus pais, Pai. E muitas vezes a correria toda fez a gente esquecer de tudo isso e parar de ver tudo isso. Eu declaro que hoje eles vão retomar. Vão retornar ao início de tudo, Pai. Nós vamos rever onde nós erramos, nós vamos rever onde nós caímos e vamos retomar o controle da nossa vida, Pai. Hoje o mundo controla a nossa vida e dita o ritmo que a gente tem que seguir. Mas eu declaro, Pai, que nós tomaremos a decisão de não deixar o mundo decidir o ritmo que a nossa vida terá.
Nossa vida, Pai, nossa mente, nosso coração foi criado para viver uma vida com ritmo, com presença e com propósito. E hoje eu declaro, esse ciclo de pessoas atoladas até o pescoço, esse ciclo de pessoas, Pai, que não tem tempo para nada, eu declaro hoje, a gente tem um tempo para tudo aquilo que é importante na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que essa palavra abençoe a tua vida e o teu coração. Espero que você esteja gostando. Novamente, essa segunda, o segundo capítulo dessa temporada, O Mundo que Nos Adoeceu. Em breve a gente vai estar lançando o nosso livro aqui. Você vai ter a oportunidade de fazer toda a leitura. Mas enquanto isso, você pode ter a sua vida já transformada, porque tudo isso que nós estamos fazendo aqui é para que você tenha a sua vida transformada. O mundo pode estar em total caos ali, mas você não precisa deixar o caos entrar na tua casa. E eu espero de coração que essa palavra revele para você tudo aquilo que você precisa fazer. E mais importante do que ouvir, você precisa viver. Então, ouça e pratique tudo aquilo que você está aprendendo aqui hoje, tá? Se você gostou, peço que você compartilhe essa mensagem com alguém. Aqui tem um botãozinho compartilhar aqui abaixo. Toca nesse botão e vai parar no link ali pra você. Você cola, Cola esse link em algumas mensagens. Fala só, escuta essa mensagem aqui que falou muito comigo. Vai falar com você também. Dedica um tempinho pra se dedicar. E convido outras pessoas a assistirem esse vídeo aqui também, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não tá inscrito ainda, Se você não está inscrito, você provavelmente não está recebendo os avisos toda vez que eu publico algum vídeo novo. Então toca no botão se inscrever. E ao lado tem um sininho que é o botão das notificações. Você toca, aciona pra você receber. Assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, publicar aqui, a ideia é que dessa série de mensagens eu publique um vídeo por semana, Talvez eu consiga publicar outros vídeos de outros assuntos, mas desse assunto eu vou publicar normalmente toda segunda-feira. E pra você receber esse aviso, você precisa estar com as suas notificações ativadas ali, porque vai chegar uma mensagem no teu celular, no teu aparelho, ali avisando, Nando acabou de publicar algo novo, e assim você não vai perder. Então ativa as notificações aí também. Não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo se você curtiu, tem um botãozinho de like, um dedinho assim, Dá um like ali agora também. E se você em algum momento sentir Deus falar com você, se já alguma coisa sendo transformada na tua vida, deixa aqui abaixo, eu quero saber qual é o teu testemunho, se tudo que eu falei aqui fez sentido, se já passou por algo parecido, já se sentiu da forma que a gente descreveu aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou ler os comentários de vocês também, tá bom? Aqui embaixo também eu vou deixar o link do nosso grupo de devocional, que é um grupo lá no WhatsApp, onde diariamente eu publico palavras que vão melhorar o teu dia, que vão virar a chave na tua cabeça e de alguma forma a gente vai estar um pouco mais próximo. Se você quiser fazer parte, o grupo é fechado, tá? Não vai ter excesso de mensagens, somente mensagens que eu mando lá dentro. E se você quer ouvir, quer acompanhar, toca no link que tá aqui na descrição pra você poder entrar lá, tá? Se quiser me acompanhar nas outras redes sociais também, digita Nando Silva, que você vai encontrar tanto o meu Instagram, meu TikTok e outras redes sociais lá minha também. São outros tipos de conteúdo e a gente vai poder estar no dia a dia. Lá nessas redes eu publico conteúdos quase que diários, Então aqui eu tenho um pouco menos frequência, mas lá eu tô quase que todo dia e a gente pode estar andando um pouquinho junto, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima. Valeu!